Eu me chamo Vanessa de Vilas Boas Cândido e eu vou apresentar meu trabalho de marketing agroindustrial na sustentabilidade do reposicionamento da ESG na carne bovina brasileira, caminhos para um agronegócio de baixo impacto. Então, o setor bovino brasileiro representa 8,4% do PIB nacional e enfrenta pressões crescentes por sustentabilidade. A cadeia produtiva da carne bovina movimenta aproximadamente 987 bilhões por ano, representando 8,4% do produto interno bruto brasileiro. Esse setor estratégico enfrenta pressões crescentes relacionadas às emissões de gases de efeito estufa, uso intensivo de terra e a degradação das pastagens. O desafio central é conciliar a produtividade econômica, a competitividade internacional e a sustentabilidade ambiental em um contexto crescente de exigência dos mercados globais. O ESG deixa de ser opcional e torna-se um diferencial estratégico e comercial para o acesso aos mercados premiums e financiamento sustentável. Aqui do lado eu coloquei uma imagem com alguns fatores que influenciam na utilização das práticas do ESG, que são os fatores naturais e alguns fatores antrópicos, que são a destruição, a alteração dos habitats, exploração excessiva, a poluição e as mudanças climáticas que acontecem eventualmente por causa disso. E do outro lado, os fatores naturais, que são o clima, quesitos geográficos, aí entram também as interações, a competição e a predação, e a genética da evolução. Como reposicionar a carne bovina brasileira em direção à sustentabilidade sem comprometer a competitividade? Em primeiro lugar, o reposicionamento estratégico. Como reposicionar a carne bovina brasileira em direção à sustentabilidade, mantendo a competitividade internacional? Segundo, o impacto operacional. Como as práticas produtivas sustentáveis impactam concretamente com as emissões de carbono, os custos de produção e o valor de mercado. E em terceiro lugar, a comunicação e a diferenciação. Qual o papel da comunicação do ESG no reposicionamento de marca e na criação do valor percebido pelos consumidores? Então vamos lá. Ao analisar como as tecnologias sustentáveis estratégicas do ESG podem reduzir impactos ambientais e fortalecer a competitividade. Então, analisando de forma integrada com a implementação das tecnologias sustentáveis, combina com as estratégias de marketing orientadas pelo ESG. Pode simultaneamente reduzir os impactos ambientais na produção da carne bovina, especialmente nas emissões de gases de efeito estufa, fortalecer a competitividade comercial da carne bovina brasileira nos mercados nacionais e internacionais, criar a diferenciação de marca e permitir o posicionamento premium e gerar valor econômico mensurável através da sustentabilidade. Então aqui temos alguns tópicos que influenciam nisso também, que são os investidores, o mercado, a reputação, os recursos naturais, a inovação e, por último, os consumidores. Essas 6 forças juntas influenciam no quesito do agronegócio com o ESG. A pesquisa aplicada com abordagem mista, integrando análise técnica e avaliação estratégica. Então, nós temos a natureza, que é a pesquisa aplicada com foco em soluções práticas para o setor, a abordagem mista, combinando análise qualitativa em práticas estratégicas e a quantitativa com emissões de custos e margens. As fontes de dados foram da Embrapa, do MAPA, do Ministério da Agricultura e Pecuária de Abastecimento, do ABIEC, da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. E os instrumentos foram algumas simulações sobre a pegada de carbono e econômicas na análise de custo e benefício, complementadas por uma avaliação estratégica e mercadológica. Então, a pesquisa foi integrada com o diagnóstico técnico de definição dos indicadores do ESG. A primeira fase foi o diagnóstico, o mapeamento da cadeia produtiva e a identificação das principais fontes de emissões de gases de efeito estufa, a fermentação entérica, a gestão das pastagens e o desmatamento. A segunda fase foi a proposição,
a identificação da caracterização das práticas sustentáveis, como o manejo intensivo das pastagens, a recuperação das áreas degradadas e os sistemas integrados, do ILPF, e a rastreabilidade com certificação. A terceira fase foi a simulação, modelagem técnica e econômica para quantificar os impactos das emissões, custos operacionais e margens de lucro. E a fase 4 foram os indicadores de KPIs e do ESG específico para monitorização da comunicação dos resultados. Com isso, eu tive algumas limitações metodológicas que incluem os dados secundários e a variabilidade regional dos sistemas produtivos. Os dados secundários e as simulações. A pesquisa baseou-se predominantemente em dados secundários e simulações técnicas, não em experimentações diretas de propriedades rurais, o que pode limitar a precisão das estimativas. A ausência da padronização nacional. Não existe ainda uma padronização nacional consolidada para custo de implementação de práticas sustentáveis, dificultando as comparações diretas entre as regiões. E a variabilidade regional. O sistema produtivo bovino brasileiro apresenta grande heterogeneidade no norte, centro-oeste e sul, com diferentes níveis tecnológicos, as estruturas de custo e condições ambientais, o que limita a generalização dos resultados. Então, o meu trabalho teve uma base simulada sobre os resultados que nós poderíamos ter se essas práticas fossem realmente adotadas. Então, é uma simulação, caso fosse realmente implantado isso em alguma área, para teste. Então, aqui, as tecnologias sustentáveis podem reduzir as emissões de 27 para 19 kg de CO2 equivalentes por quilo, uma redução de 29,6%. Então, no cenário atual, que seria o convencional, seriam 27 kg de CO2 equivalentes por quilo de carne. E no cenário sustentável, passaria a ser 19 kg de CO2 equivalentes por quilo de carne. A redução dessas emissões seriam de menos 29,6%. Então, aqui a base científica foi estimada em práticas sustentáveis recomendadas pela Embrapa, no manejo intensivo das pastagens, a recuperação das áreas degradadas e dos sistemas integrados. E os dados foram coletados de organismos nacionais de pesquisa da agropecuária. A sustentabilidade aumenta custos em 5,3%, mas gera um preço premium de 12,6% e margem de 75% superior. Então, o comparativo seria do sistema convencional para o sistema sustentável. O custo dessa produção passaria a ser mais 5,3%, que seria o investimento nas tecnologias sustentáveis, e o preço de venda passaria a ser mais 12,6%, que seria o posicionamento premium. E a margem líquida aumentaria em 75% do ganho competitivo. Então, a sustentabilidade não apenas reduziu os impactos ambientais, mas também aumentou significativamente a competitividade econômica do negócio. Os consumidores valorizam a origem, a transparência e rastreabilidade, permitindo a diferenciação comercial. Então, a mudança do comportamento do consumidor, crescente valorização dos atributos como a origem verificada, a transparência na cadeia produtiva e rastreabilidade completa do produto. O ESG como diferenciação. As práticas do ESG geram diferenciação competitiva e efetiva e permitem o acesso a segmentos de mercados dispostos a pagar o preço premium por produtos sustentáveis. E as exigências de mercado, segundo a ABEC, a rastreabilidade e a descarbonização são exigências centrais dos principais mercados importadores, que seriam da União Europeia, Reino Unido e Estados Unidos. E com isso, as oportunidades estratégicas que o reposicionamento da ESG permite transformar pressões regulatórias de mercado em vantagens competitivas. Então, aqui nós temos os 3 pontos do reposicionamento da ESG, que assenta nesses 3 pilares fundamentais, que é da transparência, a responsabilidade ambiental e o valor compartilhado.
Com a transparência, a implementação de sistemas de rastreabilidade com QR Codes que permite ao consumidor aceder aos dados de origem, práticas e manejo da pegada de carbono do seu produto. No tópico 2, a responsabilidade ambiental, com o compromisso mensurável de redução de emissões, recuperação das pastagens degradadas e a eliminação do desmatamento da cadeia produtiva. E, por fim, o valor compartilhado. Com a geração do impacto social positivo, campo através das melhores condições de trabalho, a fixação dos produtores rurais e desenvolvimento das comunidades locais. Esses 3 pilares devem ser comunicados de forma consciente, baseado em dados verificados e alinhado com a certificação reconhecida internacionalmente. A campanha integrada de conteúdos digitais com a rastreabilidade e as parcerias científicas. Então, aqui eu coloquei que seria do pasto regenerado ao prato responsável. O conteúdo digital seria com reels, vídeos de depoimentos de produtores, infográficos com dados técnicos de impacto ambiental para ampliar o alcance de engajamento nas redes sociais. A rastreabilidade visível com o QR Code nas embalagens com acesso às informações completas da cadeia produtiva, da origem do produto, da pegada de carbono. Os influenciadores que poderiam ajudar nesse quesito também, né, do conteúdo digital, que é parceria com influenciadores do agronegócio e ambientais para ampliar o alcance e conferir a credibilidade da narrativa da sustentabilidade. E a validação científica, que seriam parcerias como a Embrapa, universidades, para conferir o rigor técnico da comunicação e evitar práticas de greenwashing. E aí, a identidade visual dessa campanha é de regeneração, vínculo social e transparência através do planeta natural. Eu selecionei essas 3 cores, que seriam o verde musgo, que representa a regeneração ambiental e recuperação das pastagens e prática sustentável de manejo, o marrom terra, que simboliza o vínculo com o solo e a conexão com o campo e o impacto social positivo nas comunidades rurais, e o bege natural, que seria transmitindo a transparência e a autenticidade da rastreabilidade da cadeia produtiva. E o slogan seria carne brasileira, sabor que regenera o campo. Aqui eu trouxe os KPIs do ESG, que incluem a redução das emissões de 25% e aumento da margem de 70% com o crescimento de reconhecimento de 20%. No quesito ambiental, seria a redução das emissões de gases de efeito estufa em até 3 anos, que seria uma meta progressiva e mensurável de menos 25%. A comunicação e o engajamento seria de mais 30%. Crescimento do engajamento digital com seguidores, interações e alcance nas redes sociais. No econômico, mais 70%. O aumento da margem de lucro através do posicionamento premium. E a reputação também aumentaria em 20%, com o aumento do reconhecimento do ESG em pesquisas de percepção e de marca. E com isso, a conversão comercial de mais 15%, a conversão para produtos premium certificados com o mix de vendas. Esses KPIs permitem a monitorização contínua e a comunicação transparente dos resultados com os consumidores e também investidores. Então, o ESG transforma a sustentabilidade em diferencial competitivo, migrando de commodity para produto de valor agregado. A integração com os resultados. O ESG combina o resultado ambiental real, na redução mensurável das emissões, com vantagem econômica concreta, aumentando a margem e a competitividade. A mudança dos paradigmas. A sustentabilidade deixa de ser percebida como um custo adicional e transforma-se em um diferencial competitivo, que gera um valor econômico. E o reposicionamento estratégico. A carne bovina brasileira pode migrar de commodity indiferenciada para produto de valor agregado, com atributos premiums reconhecidos pelo mercado. E com isso, a autenticidade. A narrativa do ESG deve ser verdadeira, baseada em dados mensuráveis e fundamentada com a ciência.
evitando as práticas de greenwashing, desculpe, eu não sei como pronuncia, que comprometem a credibilidade do setor. Muito obrigada pela atenção.